Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Lucas, capítulo 18, versículo 8. Queridos, esta semana estamos abordando um tema maravilhoso: como crescer na fé em um mundo saturado pelos pecados, baseado lá em Romanos capítulo 10 e o versículo 17. O texto que nós lemos hoje para falar de fé é essa leitura que eu confesso aos irmãos que hoje pela madrugada Deus falou profundamente comigo. Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É o texto de Lucas capítulo 18 e o versículo 8. E eu confesso aos irmãos que o Senhor falou poderosamente comigo hoje pela madrugada acerca dessa palavra. Porque quando eu li esse texto, a primeira impressão que eu tive, acredito que muita gente já teve, é que quando o Filho do Homem voltar, a fé, a verdadeira fé, vai estar a exemplo de muita coisa que hoje já está em extinção, como a baleia jubarte, o mico-leão dourado, praticamente inexistente. O texto é bem claro. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Perceba que as coisas estarão numa situação tão crítica que eu estava lendo ontem, pesquisando sobre esse texto, e praticamente quase que todos os comentaristas são unânimes em dizer que isso de fato vai acontecer. É por isso que o texto de Lucas 18:8 ele é tão atual e ao mesmo tempo nos traz um alerta muito grande. Quando você lê esse texto, você começa a despertar dentro de você preocupações. E o Senhor falou poderosamente comigo pela madrugada quando eu comecei a meditar nesse texto. Porque, queridos, é muito comum, é muito fácil nos dias atuais a gente ouvir mensagens, conferências, seminários, livros, tem aí aos montes que falam acerca da fé, música nem se fala. Contudo, nos parece que aquilo que as pessoas consideram como fé tem sido rejeitado por Deus. E a pergunta que vem é a seguinte: por que é que isso acontece? Por que é que todo mundo diz que tem fé e quando eu abro a palavra de Deus, eu me deparo com esse texto de Lucas 18:8, quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma pergunta perturbadora. Porque, afinal de contas, o que a gente mais escuta falar é sobre fé. Mas aí, quando a gente começa a meditar em tudo, o que acontece é o seguinte: será que essa é a grande pergunta que temos que fazer? Será que a fé que eu e você temos manifestado, que a gente tem dito que estamos vivendo, não está corrompida? Será que essa fé não está misturada com o fermento do ganho pessoal? Eu não sei se você tem percebido, e há até quem fale por aí, há até quem diga por aí que o que mais tem no mundo são os mercadores da fé. Há dias atrás eu estava aqui no YouTube vendo como a fé tem sido mercadejada, comercializada. Hoje, em nome da fé, as prateleiras por aí estão cheias. É sabão ungido, é rosa ungida, é vassoura ungida. É muita coisa sendo ungida em nome de uma fé, mas uma fé corrompida, misturada. E ontem pela madrugada, aliás, hoje, a madrugada de hoje, Deus falou de uma forma única, poderosa ao meu coração quando eu estudava sobre esse assunto.
Eu confesso a você que eu fui impactado por essa palavra hoje pela madrugada. Eu fui orar dizendo: Deus, muito obrigado, o Senhor me ensinou muito acerca da verdadeira fé hoje. Porque hoje, queridos, se deparamos com uma fé voltada exclusivamente para o temporal, o material, o palpável. O que nós estamos vendo é uma fé completamente dissociada de uma intimidade com Deus, uma fé intimista. Existe até um pensador cristão que certa feita disse que toda fé verdadeira nasce de uma intimidade com Deus. Se a nossa fé não vem dessa intimidade, isso não é fé diante do Senhor. Quando a gente vai, por exemplo, lá para Hebreus capítulo 11, a gente vê ali um padrão bíblico de fé. E eu confesso a você, queridos, que ontem Deus me ensinou de uma forma tremenda acerca dessa fé, porque eu começava a fazer perguntas a Deus lendo a palavra, dizendo: mas Senhor, por que é que essa fé praticamente vai estar em extinção quando o Filho do Homem voltar? Porque o texto diz: quando, pois, o Filho do Homem vier, a pergunta é: achará ele fé na terra? E o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração nesta madrugada, dizendo: meu filho, essa fé que eu procuro, essa fé que eu estou atrás dela, essa fé que eu estou em busca, ela tem aspectos que você tem que guardar no seu coração e aprender com a minha palavra. E eu confesso a você que eu comecei a discutir, a debater com Deus hoje pela madrugada, dizendo: Senhor, quais são os aspectos dessa verdadeira fé que quando o Filho do Homem voltar vai procurar ela e quase não vai encontrar? E o Senhor começou a falar comigo dizendo: em primeiro lugar, vá guardando aí no seu coração. E o Espírito Santo, a primeira coisa que ele me fez recordar foi: Ibe, a verdadeira fé, ela nasce da intimidade com a palavra de Deus. Porque afinal de contas, o texto sagrado diz que a fé, a gênese da fé, germina da palavra. A fé, ela vem, ela nasce do ouvir. E ouvir o quê? Qualquer coisa? Lero, conversa mole? Não. A fé, ela nasce pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E Deus começou a ministrar o meu coração, dizendo: esse é o primeiro aspecto da verdadeira fé. Ela nasce pelo ouvir. E aí a grande pergunta que Deus me fez ontem foi: você tem procurado se aproximar da minha palavra? Você tem procurado ler, meditar, esconder no coração a minha palavra, Ibe? Foi isso que Deus falou ao meu coração ontem. Porque a verdadeira fé, que estará praticamente em extinção quando o Filho do Homem voltar, o primeiro aspecto dela é esse aqui. É que ela surge, ela nasce, a gênese dela, o nascedouro dessa fé, é a busca incessante pela palavra de Deus, pelo meditar na palavra de Deus. Ah, irmãos, como a gente tem visto pessoas por aí que não dá mais a mínima para a leitura da palavra de Deus. Hoje estamos vendo aí um pseudo-evangelho sendo pregado. Uma pseudo-fé tem sido ensinada, tem sido mostrada às pessoas que Deus está por trás de um balcão, esperando tão somente eu chegar para atender as minhas demandas, as suas demandas. E quando eu não recebo, alguém olha para mim, coloca o dedo na minha cara e diz: é porque você não teve fé. Mas a verdadeira fé, ela surge, ela nasce, ela emana dentro de mim, dentro de você, no meditar da palavra. Como disse o salmista, no esconder da palavra no nosso coração. Esse é o primeiro aspecto da verdadeira fé. E foi isso que Deus me ensinou hoje pela madrugada. E eu comecei a questionar, disse: Deus, se o primeiro aspecto da verdadeira fé que o Senhor naquele dia vai procurar, porventura,
achará o Filho do Homem quando vier fé na terra? Se o primeiro aspecto é esse, eu quero saber do Senhor qual é o segundo. E eu comecei ontem, hoje pela madrugada, indagar a Deus: Senhor, quero saber qual é o segundo aspecto dessa fé que o Senhor vai procurar e vai ter dificuldade para achar. E Deus começou a falar comigo dizendo: o segundo aspecto, coloque aí, é uma fé com excelência. Eu comecei a indagar a Deus: mas Senhor, que fé é essa? Que aspecto é esse da fé? E o Senhor me fez lembrar de Abel. A palavra do Senhor diz, inclusive Abel está na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Diz a Bíblia que Abel ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício que Caim. E eu corri, peguei a Bíblia, comecei a meditar em Hebreus capítulo 11, e ali tem tantos nomes de pessoas que compõem aquela tão conhecida galeria dos heróis da fé, e eu comecei a observar por que é que cada pessoa está naquela galeria. Por que que ela está ali? E o Senhor começou a falar ao meu coração. O segundo aspecto que o Espírito Santo ministrou para mim nesta madrugada foi: sabe por que Abel está aqui nessa galeria, Ibe? Porque a fé que Abel tinha oferecia a Deus o mais excelente sacrifício. Esse é o segundo aspecto da verdadeira fé que Deus está à procura. Que quando o Filho do Homem voltar, vai estar à procura. Quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra. O primeiro aspecto é o meditar da palavra. O segundo é uma fé que oferece a Deus o mais excelente dos sacrifícios. Porque hoje tem muita gente por aí dizendo que é crente, tem muita gente por aí dizendo que tem fé, mas é uma fé que está em busca tão somente do comodismo. É uma fé que faz por fazer, como Caim. Diz a Bíblia que Abel entregou o mais excelente sacrifício, as primícias do rebanho, da gordura, que quando era queimada subia como perfume agradável às narinas de Deus. E é interessante, queridos, que tem muita gente por aí dizendo que tem fé. Caim também tinha. Mas diz a Bíblia que a oferta que Caim trouxe não exigia que ele permanecesse na presença do Senhor. Para Caim, tanto faz como tanto fez. Só que a Bíblia fala que Abel tinha uma oferta excelente, um sacrifício diferente do de Caim. Diz a Bíblia que a fé que leva Abel a constar na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, era uma fé que oferecia a Deus o melhor que ele podia oferecer. Você tem oferecido a Deus o melhor que você pode? Ou você tem feito as coisas para Deus de todo jeito? Ou eu tenho feito as coisas para Deus de todo jeito? Não, tá bom assim. Tá vivendo um evangelho por viver. Que tipo de fé você tem vivido? Abel está nessa galeria dos heróis da fé porque diz a Bíblia que ofereceu a Deus o mais excelente sacrifício. Você tem feito isso? Tem oferecido a Deus o melhor que você tem? Ou para você tanto faz como tanto fez? Isso aqui me chamou tanto a atenção agora pela madrugada. E deixa eu te dizer algo mais impressionante. Eu, quando comecei a ler novamente sobre esses heróis da galeria da fé, uma das coisas que Deus me chamou a atenção foi o seguinte. Uma coisa que eu perguntei a Deus foi o seguinte: Deus, por que é que Raabe está nessa galeria? E aí, queridos, eu confesso a você que as lágrimas começaram a rolar do meu rosto. Porque entre tantos aspectos dessa fé, que quando o Filho do Homem voltar, vai procurá-la na terra e vai ter dificuldade de encontrá-la,
É porque a palavra do Senhor diz, e eu aprendi isso ontem, mais uma vez aqui com a palavra de Deus, que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, que andar com Deus não significa ter fé. A Bíblia fala que os discípulos andavam com Jesus, mas a palavra do Senhor nos fala que Jesus diz, lá em Marcos capítulo 4, por exemplo, você vê Jesus dizendo a eles, por que vocês são tão tímidos? Ainda vocês não têm fé? Em alguns momentos você vai ver Jesus dizendo, homens de pequena fé. Esses homens andavam com Jesus, mas a palavra do Senhor diz que em alguns momentos Jesus indaga os discípulos dizendo, vocês não têm fé. Em outros momentos você vê Jesus dizendo, homens de pequena fé. E por que Jesus diz isso? Quando em contrapartida Jesus encontra um centurião romano, um homem que não anda atrás de Jesus, um homem que não é discípulo de Jesus, mas a Bíblia fala que Jesus olha para aquele homem e diz assim, em todo Israel eu nunca vi uma fé tão grande como a desse homem. Prestou atenção? Que esse tipo de fé é algo que nos assusta, que nos perturba, porque muitas vezes a gente pensa que está dentro da igreja, que está servindo a Deus, e a nossa fé está lá em cima, quando na verdade Deus está olhando para mim e para você e está dizendo, eu não estou enxergando quase fé nenhuma. Os discípulos andavam com Jesus e o grau da fé era raquítico. Em alguns momentos Jesus diz, vocês não têm fé. E diz a Bíblia que quando Jesus encontra um centurião romano que não anda atrás de Jesus, que nem judeu é, Jesus olha para aquele homem e diz, eu nunca vi tanta fé em todo Israel. Eu comecei a me perguntar nessa madrugada, o que é que Raabe está fazendo nessa galeria dos heróis da fé? Porque dizer para mim que Abraão tem que estar aqui faz todo sentido. Abraão era o pai da fé. Abraão deu demonstração de fé oferecendo aquilo que ele mais amava, seu único filho Isaque. Dizer que Abel tem que estar aqui, para mim, faz todo sentido, porque Abel ofereceu o melhor que ele tinha do seu sacrifício, diferentemente de Caim. Falar de tantos outros heróis da fé faz todo sentido. Enoque está aqui nessa galeria, faz todo sentido, porque Enoque andava com Deus e Deus o tomou para si. Isso para mim faz todo sentido, mas o que é que uma prostituta está fazendo ao lado do pai da fé na galeria dos heróis da fé? Isso é muito sério. Isso aqui me chama muito a atenção e nessa madrugada Deus falou profundamente comigo. Eu não sei se você está percebendo aquilo que Deus está querendo falar, não sei se você está absorvendo isso que Deus está ministrando aos nossos corações nesta manhã. Percebeu? Você já teve essa curiosidade de saber o que é que Raabe está fazendo nessa galeria dos heróis da fé, ao lado de Abraão, de Enoque, de Abel, de Baraque e de tantos outros homens aqui da galeria dos heróis da fé? Por que é que Jesus olha para um centurião e diz, eu nunca vi em todo Israel uma fé desse tamanho, e ao mesmo tempo olha para os discípulos e diz, homens de pequena fé? Isso aqui ontem me chamou muito a atenção e Deus me confrontou, Deus falou poderosamente ao meu coração, queridos. Deus falou poderosamente comigo. Uma das coisas que eu me lembrei foi de algo que eu li acerca de Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Existe algo em Spurgeon que me chama muito a atenção, uma frase que ele falou e que me chamou muito a atenção, e eu estava lendo sobre isso, acerca justamente dessa questão da fé. E Spurgeon falou uma frase que vai marcar a minha vida, porque eu quando li eu fiquei impressionado com o que disse o príncipe dos pregadores. Spurgeon disse que o tolo, ele empurra a porta, força a porta,
Mas aquele que usa a fé, disse Spurgeon, ele tem a chave na mão, que abre a porta para se encontrar com Deus. Muitas vezes a gente pensa que é a força. Muitas vezes a gente pensa que é o sacrifício. Spurgeon disse que a fé é tão somente uma chave, que você anda com ela, que você vai lá, coloca na porta e puxa, e a porta se abre. Ele disse um servo, aliás, ele foi até mais rude. Spurgeon disse um servo idiota que é chamado para abrir uma porta, ele mete os ombros nela e empurra com toda a sua força. Mas a porta não se mexe, não abre. E ele não pode entrar apesar de todo o seu esforço. Aí ele diz, o outro vem com uma chave, facilmente abre a porta e logo entra. Aqueles que desejam salvar-se pelas obras estão empurrando a porta do céu sem resultado. Porque fé é a chave que abre de uma vez a porta. Muitas vezes eu e você estamos pensando que temos fé. Mas a palavra do Senhor nos mostra que a verdadeira fé tem aspectos importantes que nós temos que observar. Temos que olhar para a fé de Abraão, sim, mas temos que olhar também para a fé de Raabe. Temos que olhar para os discípulos que quase não tinham fé, mas a fé do centurião romano não pode passar batido para mim e para você, porque diz a Bíblia que aquele homem deixou Jesus impressionado. Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé em Israel. Como anda a nossa fé? Que fé é essa que nós temos manifestado? A verdadeira fé, ela medita na palavra de Deus e, acima de tudo, não é só ler, é obedecer. A verdadeira fé, ela confia. A Bíblia fala que Raabe disse, eu vou confiar na promessa que me foi feita. Eu sei que Jericó vai ser destruída, mas eu vou confiar. Aquela mulher reuniu toda a sua família ali na sua casa e disse, eu vou confiar. A verdadeira fé é total dependência do Senhor. Aconteça o que aconteceu, dependo de Deus. Eu não vivo do que vejo, eu vivo pela fé. E essa fé me faz oferecer a Deus aquilo que eu tenho de melhor, como Abel fez. Porque esse é outro aspecto dessa fé. É oferecer o mais excelente sacrifício, da mesma forma que Abel fez. Você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Não é tão somente abrir a boca e dizer que tem fé, porque todo mundo por aí abre a boca e diz que tem fé. Tem muita gente que até vai jogar e você pergunta ele, você vai para onde? Ele diz, eu vou ali fazer uma fezinha. Não é? Já ouviu alguém dizer isso? Rapaz, você vai para onde? Não, vou ali fazer uma fezinha. Tem muita gente por aí dizendo que tem fé. Mas a verdadeira fé que o Filho do Homem, quando voltar, vai procurar. Como diz o texto de Lucas 18:8, quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ela tem aspectos importantes que eu e você temos que observá-los para que, de fato, a gente possa ter uma fé que agrada ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. O elemento mais importante, primordial, indispensável no agradar a Deus chama-se fé, não tem outra coisa, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é qualquer tipo de fé? Não. É uma fé que ofereça a Deus o mais excelente. É a fé que confia e descansa em Deus, aconteça o que acontecer. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive. Não é uma fé que me deixa cheio de ansiedades. Não é a fé que eu falo da boca para fora, não. É uma fé que de fato eu confio, acredito, Deus vai fazer e ponto final. Eu creio que a minha vitória vai chegar, eu creio que o milagre vai acontecer. Isso é ter fé, é fazer como Raabe, é confiar inteiramente em Deus. E quando a gente coloca essa fé em prática, Deus faz comigo e com você o que fez com Raabe.
O que é que uma prostituta estava fazendo dentro da galeria dos heróis da fé? Ela teve fé. E a fé dela lhe fez colocar-se ao lado de Abraão, de Abel, de Enoque. A fé dessa mulher. É preciso ter fé e não pode ser uma fé misturada. Uma fé fermentada. Uma fé corroída, corrompida, não. É uma fé que tem esses aspectos que Deus está à procura. Uma fé verdadeira. Uma fé que surgiu não por interesses. Hoje tem muita gente por aí vivendo de uma fé fajuta. Outros estão oferecendo um tipo de fé para barganhar. Por que é que o milagre não aconteceu? Porque você não usou a sua fé. É uma fé para comércio. Uma fé mercadejada, mas a fé que verdadeiramente o Filho do Homem está à procura. E o texto diz, porventura, quando ele vier, achará essa fé na terra. É uma fé que traz aspectos impressionantes, como o meditar na palavra, porque é dali que ela brota, é dali que ela emana. A palavra é a fonte, o nascedouro que jorra a fé, que nos faz agradar a Deus. Você tem lido a palavra, você tem meditado na palavra. Eu tenho dito sistematicamente na igreja, leia a palavra, medita na palavra, esconde essa palavra no teu coração. É por isso que é tão importante a gente meditar, mas acima de tudo colocar em prática. A cada dia ser parecido com Deus através da fé que nos aproxima dele, que nos faz agradá-lo. Através do meditar, de obedecer, de praticar a sua palavra. Esse é o primeiro aspecto interessante, importante, primordial, indispensável de quem quer ter uma fé que quando o Filho do Homem vier, vai encontrar. Porque os dias são difíceis, queridos. É por isso que o texto diz, porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra, porque os dias serão tão difíceis, tão difíceis. Mas nessa manhã o Senhor nos trouxe aqui para dizer para você, tenha a verdadeira fé, não é qualquer fé que pode agradar ao Senhor. Não é qualquer fé. Guarda essa palavra no seu coração nesta manhã. Vamos procurar ter uma fé que agrade ao Senhor. Vamos procurar ter uma fé que aconteça o que aconteceu, estarei firme. Não vamos ter uma fé baseada nas circunstâncias. Uma fé circunstanciada. Se eu estou bem, eu tenho fé. Se estou desempregado, não tenho fé. No lugar da fé, o que toma conta é o desespero, o medo, a ansiedade. Não. Aconteça o que acontecer, querido, querida. Tenha verdadeira fé. Que não vive do que vê. Que medita na palavra de Deus e entende que o que está escrito ali não é o conto da carochinha, nem um conto do vigário. É a voz de Deus que fala ao meu coração e ao seu, dizendo, descansa, descansa. É uma questão de fé. É crer ou não crer. É acreditar ou não acreditar. É confiar ou não confiar. E quando eu coloco essa verdadeira fé em evidência, o Senhor me coloca ao lado de homens que talvez você nunca imaginasse. É interessante, né? Como essa fé se movimenta, é interessante como essa fé reage, é interessante como a Bíblia nos mostra a atuação dessa fé. Eu quando comecei a ler isso ontem, olha, eu fui tão confrontado com Deus de uma forma como talvez eu nunca tinha sido. Eu disse, mas Senhor, os discípulos andavam ao teu lado. Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Judas, todo mundo ali, andando com Jesus. Mas Jesus olha para aqueles homens e diz, vocês não tendes fé, homens de pequena fé. Porque andar com Jesus não significa ter fé suficiente ou ter a verdadeira fé. Aqui é onde estão os pontos que Deus me confrontou ontem. Porque o centurião estava, como se diz aqui no Nordeste, a léguas de Jesus, a quilômetros dele.
Mas quando Jesus se encontra com esse homem, diz: eu nunca vi uma fé tão grande como a desse homem em Israel. E por que Jesus disse isso? Porque os atributos da fé que o centurião carregava, irmãos, foi algo que impressionou Jesus. Como, por exemplo, eu poderia citar tantos aspectos da fé daquele homem. Por que é que Jesus procura fé nos discípulos e quase não encontra? E quando se depara com aquele centurião, diz que a fé daquele homem foi a maior que ele já viu em Israel. Porque a fé daquele homem tem aspectos que agrada a Deus. Você quer ver uma coisa? Um homem que toma conta de 100 soldados, um comandante de um batalhão, se preocupa com o servo que está doente em casa. Olha os aspectos da fé desse homem. Jesus percebe na fé desse homem humildade. Jesus vê que esse homem está preocupado, tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer, tanto soldado para comandar, tantos problemas para esse homem resolver. Mas esse homem sai desesperado atrás de Jesus, à procura dele para curar o seu empregado. Esse é um dos aspectos da fé que Jesus está à procura. O reconhecimento que nada é. Quando Jesus se depara com aquele homem, e Jesus diz que vai na casa dele, esse homem esboça outro aspecto da fé dele que lhe torna a sua fé a maior em Israel. A fé desse homem surpreende Jesus porque ele demonstra outro aspecto surpreendente da sua fé que faz Jesus dizer: nunca vi uma fé tão grande como essa. É quando ele reconhece que nada é diante de Jesus. Mestre, não precisa ir na minha casa. O meu telhado não é digno de receber o Senhor. Irmãos, isso aqui é profundo demais. Porque afinal de contas, esse homem era uma autoridade do Império Romano. Roma é quem comandava tudo, mas esse homem diante de Jesus reconhece sua fragilidade. Esse homem em nenhum momento se apresenta como uma autoridade. Pelo contrário, a autoridade ele reconhece em Jesus e diz: não, minha casa não é digna de receber o Senhor. Não é preciso entrar na minha casa porque nós não somos dignos de recebê-lo. Uma autoridade que se debruça, que se curva diante da verdadeira autoridade de Cristo. Olha que aspecto interessante da fé desse homem. É por isso que Jesus olha e reconhece esse homem como uma fé maior que tinha em Israel. Porque esse homem é humilde. A fé desse homem é piedosa. É uma fé que se compadece daquele que mais precisa. Se fosse outro, esse homem dizia: o empregado que morra. Mas ele saiu correndo atrás de Jesus para que Jesus curasse o seu empregado. A fé desse homem tem aspectos de humildade. Não é uma fé que se vangloria. Não é uma fé soberba. Não é uma fé que pensa que pode tudo porque tem atributos de autoridade revestidas na pessoa desse homem. Não. É uma fé que reconhece o senhorio de Cristo e diante dele se curva e diz: não, o Senhor não pode entrar na minha casa, porque minha casa não é digna de recebê-lo. Não adianta ter fé, meu querido, se não tiver esses aspectos que teve a fé de Raabe, de confiar inteiramente. Raabe disse: Jericó vai ser destruída, mas a promessa, e eu vou confiar nessa promessa, é que a minha família, a minha casa não vai desabar. É confiar inteiramente, é depender exclusivamente de Deus. Isso sim são aspectos de uma verdadeira fé. Não adianta eu abrir a boca e dizer que tenho fé, mas quero resolver as coisas por conta própria, achando que Deus não vai ter a capacidade de fazer aquilo que eu preciso. E aí eu tomo as rédeas, eu oro, eu digo a Deus: olha, Senhor, eu estou orando, mas eu estou aqui querendo tomar as minhas atitudes. Quem resolve sou eu estou orando. Mas talvez Deus não tenha a competência suficiente para resolver os meus problemas. Então, eu oro, mas eu tomo minhas atitudes precipitadas. Eu oro, mas eu não confio inteiramente em Deus, como Raabe confiou. E viu Jericó desabar e a casa dela ficar de pé.
É por isso que Raabe foi colocada ao lado de Abraão na maior galeria dos heróis da fé da Bíblia. Está lá Raabe. De um lado Abraão, o pai da fé, do outro lado Raabe, a prostituta que confiou em Deus. É por isso que Abel está dentro dessa galeria. Porque a fé de Abel oferecia a Deus o que tinha de melhor. Não era uma fé de conveniência. Não era uma fé que fazia as coisas porque era obrigado. Não era uma fé ritualística como a de Caim, que oferecia um sacrifício porque aprendeu a oferecer sacrifícios. Abel disse: eu ofereço sacrifícios porque eu amo estar diante de Deus. Eu ofereço sacrifício porque não existe outro Deus além dele e eu vou dar o meu melhor. Não era uma fé litúrgica, não era uma fé ritualística. Não era uma fé igual a de Caim, era uma fé que ele oferecia o melhor. Você tem oferecido o melhor para Deus? Esse é outro aspecto da verdadeira fé. É oferecer o que você tem de melhor para o Senhor, e não o que sobra. Faz as coisas para Deus a pulso. Faz as coisas para Deus porque é obrigado. Faz as coisas para Deus porque é mandado. Não. Abel ofereceu o que era de melhor. A excelência, é por isso que está aqui dentro dessa galeria dos heróis da fé. A verdadeira fé traz os aspectos da fé do centurião romano: compaixão, misericórdia. Jesus, meu escravo, o meu servo, o meu empregado está lá doente, tenha misericórdia dele. Olha que fé, uma fé que se compadece dos outros e não espera que os outros morram. Não. É uma fé que traz aspectos de compaixão e misericórdia. É uma fé que reconhece o senhorio de Cristo. Eu sou centurião romano, mas diante do Senhor eu nada sou. Minha casa não merece nem que o Senhor coloque os pés dentro. Olha que aspectos da fé. E se tem uma coisa que me assusta, querido, eu tenho dito isso aqui sempre, é que para quem eu olho na Bíblia, que eu penso que vou ver uma resposta positiva de Jesus, eu só escuto repreensão. Para o centurião que não andava com ele, Jesus disse: nunca vi uma fé desse tamanho em todo Israel. Para os discípulos, Jesus disse: vocês não têm de fé? Homens de pequena fé. Isso é sério. Porque ter a verdadeira fé, e é por isso que o escritor, é por isso que a palavra do Senhor diz aqui em Lucas: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Porque os aspectos dessa verdadeira fé são esses aqui. Não é uma fé de atacado, de varejo, uma fé interesseira, uma fé que eu só busco a Deus em troca disso, em troca daquilo. Não. É uma fé que confia no Senhor independente da situação. A coisa está feia, mas eu confio. A coisa está difícil, mas eu vou até o fim, porque quem me prometeu é fiel e vai cumprir com a sua palavra. A verdadeira fé tem compaixão, se compadece. A verdadeira fé reconhece o senhorio de Cristo. Nós temos que fazer uma reflexão sobre isso. Andar com Jesus não significa ter fé. Muitas vezes estamos vendo pessoas como o centurião, que estão a quilômetros de Cristo, e quando se aproxima dele, Jesus diz: nunca vi uma fé tão grande. E muitas vezes eu e você estamos andando com ele, e ele está procurando fé na gente e não está encontrando. Que essa palavra possa ser guardada nos nossos corações, que a gente possa meditar e que a gente possa dizer: Senhor, eu também tenho os aspectos da verdadeira fé dos heróis da galeria da fé. Eu quero ter uma fé como a de Raabe, que confia em qualquer circunstância. Uma fé como a de Abraão, que mesmo amando Isaac, lhe ofereceu como sacrifício. Eu quero ter a verdadeira fé, Senhor.